Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar uma olhada nos aspectos básicos da sociologia de Weber, de Max Weber, que faz parte daquela santíssima trindade da sociologia, o Durkheim, o Marx e o Weber. São os três grandes da sociologia, um dos três grandes da sociologia. Para muitos sociólogos, na verdade, o Weber foi o maior sociólogo de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho do pensamento dele, ok? Aqui vocês têm uma imagem do Weber. Vocês talvez reparem no fundo aí da minha explicação, o vizinho está tocando aqui uma rumba, ele está todo animado. Não tem nada contra a rumba não, mas realmente não combina com uma aula do Weber, mas paciência. O cara está tocando essa música aí, e a gente vai ter que seguir adiante. Muito bem, aqui eu coloquei as principais obras do Max Weber. A ética protestante, na ordem cronológica da elaboração, ou do lançamento. A ética protestante, o espírito do capitalismo, uma das obras mais famosas. A política como vocação, um ensaio político relativamente pequeno, baseado numa conferência do Weber, mas que teve um impacto enorme, né, na influência do Weber na sociologia política. A Economia e Sociedade, né, que reúne vários ensaios do Weber, e os ensaios da sociologia da religião. Em 1920, o Weber morreu. Destaques do seu pensamento sociológico. O Weber vai dar um destaque maior ao papel da cultura na sociedade. Em especial, ele vai se preocupar em compreender o papel da secularização na modernização capitalista, a formação de uma cultura secular, laica, levando ao declínio relativo da religião no processo de formação de uma sociedade moderna e capitalista. Também vai destacar o papel da racionalização e da burocracia profissional, quer dizer, os funcionários, os servidores públicos do Estado, na formação do Estado moderno. Ele foi um crítico do positivismo e ele foi um crítico também do marxismo. Na visão dele, a sociologia não se apoia nas ciências naturais, como o positivismo afirma, a fim de construir seus métodos de análise. E ele também não acredita em leis gerais que vão explicar a totalidade do mundo social. Ele não acredita, como o marxismo, no determinismo econômico. Quer dizer, dependendo do contexto da situação, realmente a base econômica pode influenciar o conjunto, mas não como uma lei, não necessariamente como afirma o materialismo histórico elaborado pelo marxismo. Bom, o ponto de partida para a gente trabalhar a sociologia do Weber é compreender o conceito de tipo ideal. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso numa outra aula, né? O tipo ideal, como nós já vimos, é um modelo de análise para a compreensão racional da realidade. Ele é um conceito abstrato e hipotético. Ele é formado a partir das características e elementos comuns dos fenômenos reais. Quer dizer, você compara vários fenômenos, pega os elementos comuns e cria uma abstração, um tipo ideal, que é um modelo para poder explicar aqueles fenômenos. O tipo ideal é diferente da sociedade real. Ele não corresponde a todas as características de um caso, de uma sociedade específica. Vai pegar os elementos básicos daquela sociedade, daquele fenômeno social. É uma ideia construída que ajuda a pôr ordem no aparente caos da realidade social. Você busca aquele modelo para tentar explicar o funcionamento de um fenômeno social. Outro termo central na sociologia do Weber, na verdade o principal é a base da sociologia weberiana, é o conceito de ação social, que é uma ação significativa dotada de sentido. Nas palavras do próprio Weber, uma ação é social se o indivíduo que age leva em consideração o comportamento dos outros e é orientado nesse sentido. Quer dizer, a ação social refere-se a uma conduta dotada de um sentido que é socialmente compartilhada a partir da interação com outros. É uma ação que é orientada para o outro, tem um outro como referencial. Ou seja, são motivações e ideias humanas não necessariamente determinadas pela economia. Elas podem ser geradas por afeto, pelo costume, pelo hábito, por ganho, por crença, convicções, numa demonstração de afeto de um indivíduo para o outro, mas o outro está compreendendo essa demonstração, porque é socialmente aceito, faz parte de toda uma estrutura social. E na visão dele, isso é que vai ser fundamental no estudo da sociologia. Reparem que isso pressupõe
um foco no indivíduo, que é uma das grandes preocupações aí do Weber. E a ação social, as ações sociais, são as principais forças na construção da estrutura da sociedade, em suas mudanças. É uma relação, portanto, entre indivíduos. Voltando aqui às palavras do Weber, a sociologia é a ciência cujo objetivo é interpretar o significado da ação social e assim dar uma explicação causal do modo como a ação prossegue e dos efeitos que ela produz, o que causa aquela ação e em que ela resulta. Por ação, nessa definição, entende-se o comportamento humano quando e na medida em que o agente ou agentes o veem como subjetivamente significativo. Aquela ação tem um significado para os dois lados, para quem está agindo e quem está recebendo, está sofrendo, né, o resultado daquela ação. Em nenhum dos casos, o significado deve ser pensado de alguma maneira objetiva, correta ou verdadeiro, por algum critério metafísico. Não cabe à sociologia dizer se aquela ação foi correta, foi certa ou foi errada, né? Quem vai definir esse fato, se é correto ou não, é um outro ramo aí do conhecimento, né? Ou então da interpretação humana da realidade. Aí o Weber confirma isso. Olhem só, palavras do Weber. Essa é a diferença entre as ciências empíricas da ação, como a sociologia e a história, e qualquer tipo de disciplina a priori, como jurisprudência, lógica, ética ou estética. Elas, sim, vão ter o objetivo de extrair do assunto o correto ou válido significado. Aí vai determinar se está válido ou não aquele significado, mas a sociologia vai, né, buscar a causa e a consequência daquela ação social. O Weber também, nessa preocupação em estudar a cultura, em especial o processo de secularização na sociedade moderna, ele cunhou um termo que ficou famoso, que é o termo desencantamento do mundo. É o processo em que as pessoas deixam de explicar o mundo por meio de um conhecimento religioso ou mágico, ou seja, deixam de explicar o mundo por meio da ação de forças mágicas ou sobrenaturais, né? Anjos, demônios, espíritos, deuses e outras forças sobrenaturais, e passa a explicar a realidade por meio da ciência e formas racionais do pensamento. Vai ser o resultado da crescente secularização com a ascensão da ciência no mundo moderno. Você vai ter um resultado decisivo não só nas relações entre as pessoas, no comportamento do indivíduo, mas vai ter um resultado também em termos de influência da igreja, influência de grupos religiosos. Repare que o desencantamento não significa a criação de um mundo ateu, materialista, ou 100% ateu ou materialista, mas significa que faz parte do processo de declínio relativo da religião na vida social na modernidade. Outro ponto central na obra do Weber é o Estado, é o estudo sobre o Estado. E isso ficou famoso no ensaio que eu falei para vocês, né, a política como vocação. O que é a política para o Weber? É a participação no poder ou a luta para influir na distribuição do poder. Vamos lá, as palavras do Weber. Quem participa ativamente da política luta pelo poder, quer como um meio de servir a outros objetivos, ideais ou egoístas, quer como poder pelo poder, ou seja, a fim de desfrutar a sensação de prestígio atribuída ao poder. O Estado, nas palavras famosas do Weber, na verdade, na definição nem tanto do Estado, é de uma característica do Estado, né, que ficou famosa essa definição aí do Weber. O Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Ou seja, o Estado ele reivindica o monopólio da violência, o monopólio da coerção sobre um território. Só o Estado pode prender, só o Estado pode julgar, só o Estado pode punir e, dependendo da situação, só o Estado pode matar. Tal monopólio do poder, ou melhor, tal monopólio da violência, pressupõe uma legitimação. Quer dizer, é uma relação de homens dominando homens por meio da violência legítima. Uma violência que é aceita pelos outros homens. E aí a gente entra naqueles tipos de autoridade, também um tema muito famoso na obra do Weber. A autoridade ou liderança é um poder considerado legítimo por aqueles subordinados a esse poder. O Weber destacou
3 tipos principais. Não são os únicos tipos, não. Ele destacou esses 3. Né? Autoridade carismática, autoridade tradicional e autoridade legal racional. Autoridade carismática, como diz o próprio nome, é a autoridade que é derivada de um dom, de um carisma, da personalidade do líder. Ele tem um dom, né? Ele tem uma personalidade que atrai as outras pessoas que reconhecem nele uma autoridade. A tradicional, a autoridade tradicional, ela é originária da tradição, do costume, como, por exemplo, da monarquia, de uma antiga elite dirigente, né, por exemplo, no antigo regime, né, aquela nobreza tradicional, ou então de um chefe de família numa sociedade patriarcal. Repare que o monarca pode ser bom ou ruim, o pai ou o marido pode ser bom ou ruim, mas ele mantém a autoridade porque é baseado no costume, é baseada na tradição. E a autoridade legal racional, que é típica do Estado moderno, ela é oriunda do cargo, das leis e da Constituição, utilizando uma estrutura burocrática, né, com servidores públicos, como no Estado atual, como no Estado moderno. Reparem que um tipo de autoridade não elimina a outra. A gente pode ter a combinação, teoricamente, das 3, ou então de 2. Né? Então, por exemplo, na ditadura nazista, a ascensão do Hitler, né, ao poder, em grande medida, se deu ao seu carisma. Né? Ele assume o poder, né, vai governar de forma legal, racional, numa estrutura ditatorial, mas de toda forma legal, racional, e ao mesmo tempo mantendo essa autoridade tradicional. Né? Então, uma autoridade que pode combinar os 2 tipos. E, por fim, o capitalismo, né, que a gente tem que entender dentro dessa obra do Weber, né, o destaque que ele deu à questão cultural no capitalismo. Evidentemente, pessoal, ele vai reconhecer a base econômica no capitalismo, as características econômicas, inclusive as características classistas. Mas a ênfase dele é nessa parte da cultura que se forma junto com o capitalismo. O capitalismo ele tem um aspecto cultural. Sem esse aspecto cultural, ele não vai existir. Né? Então, ele vai destacar essas características do capitalismo. A busca da rentabilidade por meio da racionalização econômica, né, com noções de eficiência e de cálculo, e uma mentalidade de dedicação ao trabalho, ao esforço pessoal. E aí entra aquela obra famosa dele sobre as origens culturais do capitalismo. A obra é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Uma obra com uma tese controversa. Muitos sociólogos, mas muitos sociólogos, historiadores, não aceitam essa tese, outros acham que ela realmente tem um fundamento. De toda forma, né, virou uma tese famosa aí na compreensão das origens do capitalismo. Assim, em resumo, falou o seguinte, que o protestantismo, em especial o calvinismo, ele teve um papel decisivo no desenvolvimento do capitalismo, ao menos no século XVI e XVII. Quer dizer, aqueles países que adotaram o calvinismo, e outros ramos do protestantismo, mas sobretudo o calvinismo, né, no século XVI e XVII, avançaram mais rapidamente na direção do capitalismo. Por quê? Porque o calvinismo é baseado na crença na salvação individual pela predestinação. Deus já escolheu quem nasceu para ser salvo e quem nasceu para ser condenado. Os escolhidos, os eleitos de Deus, são os cristãos dedicados na fé, na religião, né, são cristãos bem devotados, mas que são esforçados também no seu trabalho e profissão, porque o trabalho é uma dádiva divina. Então a disciplina, a parcimônia, a discrição e a poupança, combinados com compromisso com a fé cristã, são fundamentais na conduta daqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação. Isso, na visão do Weber, formou uma cultura que passou a valorizar o esforço pessoal, o trabalho, o espírito de poupança, além de reconhecer a legitimidade do lucro e a busca do sucesso pessoal. Então levou à formação de uma mentalidade claramente favorável ao desenvolvimento do capitalismo. Não desprezou, né, os outros aspectos do capitalismo, mas destacou esse caráter da cultura capitalista que vai ser fundamental para que o capitalismo se expanda e passe a ser um sistema econômico dominante. Tudo bem? Bom, então são os pontos principais da sociologia do Weber. Na aula que vem, a gente fala mais sobre o assunto das correntes sociológicas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.